Aqui ao lado já do nosso querido Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis, e o tema de hoje no quadro Imóveis em Pauta é como ficam as locações com o novo jeito de morar. Vou falar sobre esse tema hoje, né, Humberto? Bom dia. Muitas pessoas perguntam, o que é isso, Humberto? O que é esse novo jeito de morar? E é sobre isso que vamos estar falando hoje e como isso afeta as locações. Humberto, e como é que está a demanda por locação residencial, né? E fala um pouco mais desse novo jeito aí de morar. Lucival, a demanda por imóvel residencial, ela continua alta, efeito inclusive dos juros altos, né? O juro alto, a Selic, impacta nos financiamentos e isso faz com que o efeito no mercado de locação seja contrário. O mercado de locação está em alta, além da tendência que é cada vez maior das pessoas optarem por locar, porque a locação ela é mais flexível, é um dos pontos altos que faz com que a locação esteja tão em alta. Então a locação ela vem crescendo nos últimos anos e a tendência é que continue crescendo, que é uma notícia ótima para você que deseja investir em locação, que quer aportar recursos para obter rendimentos passivos de qualidade. Então a tendência do novo jeito de morar, isso é locação, né? É locação. Isso. O novo jeito hoje de estar morando, locando, né? E como tornar a locação também flexível, Humberto? Então, as principais tendências do novo jeito de morar, Lucival, como você perguntou, são moradias mais flexíveis, moradias mais completas, mais tecnológicas, mais bem localizadas e menos burocrática. Então, como você perguntou aí, como tornar mais flexível? O que é uma locação mais flexível? A gente tem como exemplo aí o short stay, que é a locação por curta temporada, que é uma forte tendência do mercado imobiliário, que tem crescido muito e vai continuar crescendo, porque permite às pessoas locarem o imóvel por um período mais curto, ela pode experimentar. Então, num short stay, a pessoa pode locar o imóvel por um dia, por um final de semana, por uma semana, por um mês, e esse tipo de locação tem crescido muito, inclusive é o modelo que mais tem crescido nos últimos anos. Então é isso que a gente chama de locação flexível. A locação tradicional, que é o long stay, ela tradicionalmente, no modelo residencial, ela é de 30 meses, que é um período bem longo. Claro que se flexibiliza, é comum se fazer por um ano, por 2 anos, mas tradicionalmente, até pela lei do inquilinato, a legalidade maior dela é que ela seja de 30 meses. Já o short stay, existe uma legislação que permite que essa locação possa ser por diária, ou por semana, ou por mês. Tem também a locação por curta temporada, que não é o short stay, mas também é por um período que não pode ser superior a 90 dias e que também tem sido muito utilizado, principalmente em regiões litorâneas, nos grandes centros, locais onde promove eventos, feiras e que recebem muitas pessoas e as pessoas não precisam ficar ali por um tempo longo. Então elas utilizam ou o short stay ou a locação por curta temporada, que tem sua limitação aí a 90 dias. São modalidades interessantes, né? Vai de acordo com a necessidade de cada um, né? Eu tenho um evento, eu quero ir para um determinado lugar, nessa modalidade short stay, eu posso alugar por um dia, 2 dias, uma semana. Tem aquela outra que pode alugar até no máximo 3 meses, é isso, Beto? E outra para 2, 3 anos. Que é a tradicional. A tradicional, que é o long stay. Um exemplo aí da curta temporada é o profissional que de repente ele vai para outra cidade instalar um produto, ele é representante de uma empresa, ele vai precisar dar um treinamento, a empresa está abrindo uma filial em determinado lugar, e aí manda o profissional, ele não vai precisar ficar ali 1 ano, ele vai precisar ali ficar 3 meses, 60 dias, então ele não faz uma locação tradicional, ele vai fazer uma locação por curta temporada, e esse modelo tem crescido muito, é uma forte tendência, você que quer investir nessa área, vale muito a pena. Humberto, e o que deve ser feito para a locação ser mais completa? A locação mais completa, Lucival, é outra forte tendência,
que é o imóvel ele vir mobiliado ou semi-mobiliado. Quanto mais itens tiver no imóvel, maior vai ser a sua liquidez. Então, você que possui um imóvel, o imóvel está parado, você comprou, é muito comum, a pessoa compra um imóvel, Lucival, aí ela recebe, a construtora entrega às vezes até sem piso. E aí o proprietário fala, olha, agora eu quero que alugue o meu imóvel. Aí para quem alugar, colocar piso, fazer tudo, isso é muito difícil de acontecer. A gente tem exemplo de pessoas que fizeram isso e o imóvel está parado há mais de um ano. Então não é tradicional alguém querer alugar um imóvel para ela colocar piso, para ela colocar os armários, mesmo que se dê uma carência. Às vezes o proprietário fala, não, eu posso dar uma carência para a pessoa colocar. Mesmo dando carência, não é comum, isso vai atrasar, vai fazer com que o seu imóvel fique parado. Quanto mais itens você colocar, mobiliar o máximo possível, porque a gente vive na era da praticidade. E quanto mais prático e cômodo for entrar no imóvel, maior vai ser a liquidez, maior vai ser a rentabilidade e menor vai ser o período que esse imóvel vai ficar parado no mercado. Ele é mais completo e mais atrativo, né? Facilidade de locação é mais rápida aí, né? Exatamente. Por existir uma demanda forte para esse tipo de imóvel, para um imóvel completo, por aquele imóvel que a pessoa é só entrar, a gente costuma dizer, é só trazer as roupas, o resto já tem tudo ali. Tem tudo lá. Praticidade. Olha, quais as tecnologias necessárias na locação moderna, Humberto? Eu citei algumas aqui, porque os itens tecnológicos também influenciam muito na velocidade e qualidade da locação. Então eu citei alguns importantíssimos. Fechadura eletrônica. É muito comum hoje se instalar uma fechadura eletrônica no imóvel que tem um custo baixo e que dá uma praticidade muito grande, dá uma atratividade maior. A pessoa ao chegar no imóvel e se deparar com uma fechadura eletrônica, aquilo aumenta a atratividade. Internet Wi-Fi de alta qualidade. Se no local onde você comprou o seu imóvel não tem Wi-Fi de alta qualidade, você vai ter um complicador, um dificultador na locação. Então é importante até esse detalhe. Puxa, a internet influencia. Tem locais que as empresas que fornecem internet de qualidade, elas não operam ali. Eu tive semana passada em um condomínio que a proprietária falou, olha, você pode até colocar aí no anúncio que a nossa internet aqui é de alta qualidade, viu? Porque aqui no condomínio só foi liberado para 20 unidades e a nossa é uma delas. Então imagina a importância da internet de alta qualidade. Então isso é um item que conta bastante. Câmera de segurança e eficiência energética é outro ponto também de tecnologia que muito tem atraído. Imóveis que tem energia fotovoltaica, ela tem uma facilidade maior de locação, porque quem aluga sabe que vai ter um custo menor com energia elétrica, e isso é importantíssimo. Verdade. Você lembrou bem, isso tem também. E como avaliar e escolher a melhor localização, Humberto? Ótima pergunta, Lucival. A localização também é muito importante. Antes de comprar um imóvel para colocar para locação, você deve analisar muito o local em torno de onde esse imóvel está, porque isso vai ter uma influência muito grande na velocidade e atratividade de locação. Então, o que é que eu costumo aconselhar? Olha, procure o máximo estar perto de locais onde existe uma aglomeração, um número grande de pessoas. Exemplo, próximo a faculdades, próximo a redes de escolas grandes, próximo a indústrias, a fábricas ou no centro da cidade. Se você escolhe essas localizações que eu citei, você não vai ter dificuldade, você vai ter a demanda necessária para que o seu imóvel seja alocado no mais curto espaço de tempo possível. Humberto, vamos falar sobre burocracia e como reduzir a burocracia das locações residenciais. Esse assunto também é muito inovador. Quem já alugou imóvel sabe da dificuldade que sabe do processo que você precisa passar para poder conseguir uma aprovação. Muitas das vezes você precisa de um fiador, às vezes você precisa passar por um processo de análise detalhado que faz com que aquele processo se torne cansativo, lento.
Às vezes a pessoa vem de fora e o proprietário fala, olha, eu só aceito locar se tiver fiador. Como que a pessoa de fora vai ter um fiador na cidade? Não tem. Delicado isso. A calção, outros exigem calção. Olha, tem que pagar uma calção de 3 meses. Então, hoje em dia, já existem tecnologias, empresas que facilitam, que faz com que a pessoa não precise apresentar nada disso, nem fiador, nem calção. E esse item tecnológico também é importante. Esse é um facilitador que desburocratiza e faz com que o imóvel seja alocado mais rápido. Então, aí qual é a dica para ter menos burocracia? Avalie se quando você vai colocar o imóvel à disposição em uma determinada empresa ou com corretor, se ele tem esses atributos, se ele tem para oferecer para o seu cliente essa facilidade, porque apesar de ser uma facilidade, vai aumentar a sua segurança e aumentar também a segurança do locatário. Então, são itens que, apesar de diminuir a burocracia, aumentam a segurança, a velocidade na locação e faz com que você, locador, venha ter a tranquilidade necessária para gerir bem o seu imóvel. Olha, gente, são 8 horas em ponto. Estamos conversando com Berto Mascarenhas, especialista em imóveis. O tema de hoje, como ficam as locações com o novo jeito de morar, interessantíssimo. A gente falou sobre esses temas, tirando dúvidas, melhor maneira de locar. Agora, quais imóveis têm maior dificuldade para locação, Berto? Ótima pergunta, Lucival. Os imóveis hoje que têm a maior dificuldade para locação são aqueles imóveis que o proprietário não se preocupa em modernizar, não se preocupa em colocar itens atrativos. Então, mesmo que a localização seja boa, mesmo que o condomínio seja atrativo, é importante você, proprietário, cuidar do imóvel, pensar nele como se fosse para você. Aquela frase, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Deixar ele sempre atualizado, né? Atualizado, modernizado. Então, quanto mais itens você coloca, armários, quanto mais você capricha na decoração, que é um item simples, às vezes é só uma questão de bom gosto. Uma boa pintura, fachada legal. Uma boa iluminação. Iluminação hoje é um atrativo muito forte. Então, às vezes, a pessoa, quando compra um imóvel para alugar, ela chega numa casa de material elétrico, ela fala, olha, eu quero o que tem aí de mais simples, mais barato, e ela acha que só a necessidade vai ser apenas iluminar, e não é. Hoje a gente está na era do LED, hoje tem iluminação que faz com que o imóvel fique bem mais atrativo. Verdade. Isso por um custo baixo, não é um custo alto, mas vai fazer com que a velocidade de locação seja maior. Então, se atentar a esses detalhes, decorar, colocar uma planta, eu costumo dizer, precisa nem ser uma planta natural. Hoje você chega em uma dessas casas que vendem plantas artificiais, você consegue fazer com que o imóvel esteja bonito e você não vai ter a preocupação, porque uma planta natural, o locatário pode não cuidar e se estragar, mas uma planta artificial vai ficar ali ao longo do tempo, vai trazer uma beleza muito grande ao ambiente, vai aumentar a velocidade de locação. Então, fazer com que o imóvel se torne atrativo é importantíssimo. Imóveis mal cuidados, imóveis com mais de 15, 20 anos, que não passou por uma repaginada, que é o que a gente chama no mercado imobiliário de um retrofit. De repente, o proprietário vem alugando aquele imóvel ao longo do tempo, sempre alugou bem, e nos últimos anos tem sentido uma dificuldade. Isso se dá porque aqueles imóveis, os móveis que ali estão, ficaram muito desatualizados, a aparência do imóvel ficou desatualizada e isso diminui a atratividade. Imóveis com boa aparência aumentam a atratividade e a velocidade de locação em mais de 50%. Então é importantíssimo você se atentar a isso para que o seu imóvel não fique parado. Muitas pessoas me perguntam como que está a vacância de imóvel. Os imóveis com cara de imóvel antigo, existe uma vacância muito grande. São muitos proprietários que questionam, poxa, meu imóvel está demorando de alugar, por quê? Porque o imóvel está desatualizado, está antigo. Tem que dar uma melhorada, né, Alberto? Imóveis modernos alugam rápido, tem demanda. Então, se você cuida bem, se você segue essas dicas, você vai ter sempre a máxima rentabilidade
e não vai ter dor de cabeça com o seu imóvel. Olha, são 8h04, mas para finalizar com o Humberto, como montar uma carteira de locação assim lucrativa? O ideal, Lucival, para quem quer ter uma carteira de locação a renda passiva de qualidade e segura, é se atentar a esses pontos. Cuidar bem da localização, que é o primeiro item antes de adquirir o seu imóvel, modernizá-lo, colocar itens tecnológicos, mais importantíssimo também é você ter um profissional, ter uma empresa que te dê esse auxílio, porque de repente sua atividade é outra, você de repente é empresário, você tem sua atividade e você não tem tempo para ficar cuidando disso. Então o ideal é que você contrate um especialista, uma empresa capacitada para te orientar, para te dar essa consultoria e fazer com que o seu investimento venha ter a máxima rentabilidade. Uhum. Imóveis bem escolhidos, bem cuidados, eles não ficam parados, eles sempre têm demanda e o proprietário tem a lucratividade e a renda que ele tanto deseja para que ele possa, assim, viver bem com a sua família. E a renda passiva, diga-se de passagem, é uma das melhores. É aquela que você viaja com a família, passa 1, 2 meses fora e todo final do mês o valor vai estar ali na sua conta. Mas para que isso se perdure, é importante você cuidar de todos esses pontos, Lucival, que a gente falou aqui hoje. Ó, então os caminhos levam a Nobel, porque tem toda essa consultoria, toda essa orientação para quem quer se dar bem, né, nesse novo modelo das locações com novo jeito de morar, não é isso, Humberto? Exatamente. Então, respondendo à pergunta inicial, o novo jeito de morar é esse. São residências modernas, atrativas, com boa iluminação, com boa decoração. Quanto mais você investe nisso, mais você vai gerar atratividade. Olha, as pessoas estão cada vez mais interessadas em imóveis modernos. Às vezes o imóvel ele é antigo, mas o proprietário pegou ele internamente, modernizou, fez com que aquele imóvel fosse altamente atrativo. E às vezes um imóvel que acabou de ser entregue, não teve esse cuidado, fica lá parado. Então faça como a gente orientou e eu garanto, você vai ter uma rentabilidade acima da média e ficará muito satisfeito. A Nobel Imóveis fica ali na Avenida Governador João Durval Carneiro, número 2979. Temos uma equipe lá preparada, especializada para orientar você, para tirar dúvidas, para ajudar você a fazer a melhor aquisição, ter a máxima rentabilidade e cuidar muito bem do seu imóvel. Você pode nos encontrar também nas redes sociais, é só pesquisar por @Nobel Imóveis no Instagram, Facebook, YouTube. E também o nosso telefone, anota aí, é o 3616-3395. Vou repetir, 3616-3395. Telefone e WhatsApp, é só chamar lá, que a gente vai estar prontinho para ajudar você, tirar suas dúvidas e fazer com que você faça sempre o melhor negócio. Sempre o melhor negócio com a Nobel e a turma especializada do meu querido amigo Berto Mascarenhas. Muito obrigado, adorei o tema hoje, hein? Aprendi muito aí, já me interessei, viu? São 8h07. Um abraço, Humberto, e até a próxima, viu? Forte abraço também, Lucival, você que esteve conosco até agora. Um abraço muito forte e até a próxima.